Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa tarde, esse é o podcast, aliás, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília, e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o esclarecimento sobre a avaliação biopsicossocial da deficiência. É uma importante ferramenta que vai facilitar o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas no nosso país. Então, nós convidamos duas mulheres com deficiência e a mulher ativistas da inclusão, para estar conosco hoje aqui. E nós vamos... a Evelyn vai falar, está aqui com a gente, estamos aguardando a nossa outra convidada, que é a Adriana Dias. Então, eu vou me apresentar e depois eu passo para a Evelyn Canizares, que é uma mulher com deficiência, ela é mestre em Química, analista ambiental. A Evelyn também é professora universitária aposentada, é uma das coordenadoras da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, e entre muitas atividades dessa companheira, ela também é conselheira do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Rio Grande do Sul. Então, eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, uma blusa preta, um colar, estou sentada em cadeira de rodas, que não aparece aqui na tela. E, Evelyn, então eu queria que você se apresentasse e se descrevesse para os nossos ouvintes. Alguém está respondendo ali no grupo. Eu vou dar uma olhada e você vai seguindo aí. Então, eu me apresentar, meu nome é Evelyn Canizares, eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos, eles estão presos num coque, com um pouquinho na frente, eu uso um óculos de grau, marrom, bem grande, é uma das minhas marcas pessoais, né? Eu estou na minha sala de casa, né? Sentada no sofá, eu estou usando uma blusa preta, na verdade, com estrelinhas brancas e com um colarzinho também, né? Prateado, né? Como ela disse, né? Como a Lucília já disse, né? Eu sou aposentada como química ambiental e professora universitária, né? E assim, uma das coisas que levaram à minha deficiência foi a contaminação por agrotóxicos no meu trabalho. Então, eu tenho deficiência física, né? Motora, na verdade, e ela pediu para olhar. E aí, como é que se diz? Eu desde que me tornei mulher com deficiência, eu passei a atuar na militância da mulher com deficiência. Eu sou do grupo feminista de mulher com deficiência, que se chama Inclusivas, aqui do Rio Grande do Sul, chama-se Movimento Feminista de Mulheres com Deficiência Inclusivas, né? A gente atua desde 2014, né? Já estamos 8 anos na militância. Eu já estou no meu 3º mandato como conselheira, né, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, levando sempre a nossa pauta feminista e da pessoa com deficiência. Pois é, nós estamos hoje aqui, né, Evelyn, para falar não só da ferramenta, né, da avaliação biopsicossocial, né, mas também do seminário que vai falar sobre esse tema, né? E a gente estava aqui aguardando a Adriana Dias, também pesquisadora, antropóloga, né? E a gente sabe que, ao longo dos últimos 10 anos, a sociedade civil foi discutido em várias instâncias, né, esse novo modelo, essa nova ferramenta que olha a pessoa com deficiência, que sai do modelo médico e tem uma nova visão, né, um novo conceito, né, que surgiu lá na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente começou, a partir da LBI também, né,
quando houve a sanção da LBI. Opa, entrou aí um outro companheiro. Opa. A Miel conseguiu entrar. Oi, então, eu estava falando aqui, Miel, sobre esse instrumento importante que é a avaliação biopsicossocial. Então, eu queria que você se apresentasse aí e agradecer por você ter socorrido aí e entrado aí com a gente para falar da importância do seminário, desse instrumento, né, que dá uma nova cara, né, na avaliação de nós, pessoas com deficiência. Se descreve para as pessoas. Assim, eu sou um homem branco, com barba, tenho uma barba, estou com uma camisa cinza, atrás de mim tem uma parede branca e um quadro aqui do lado. Não sei se eu consegui escrever bem, mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a nossa forma de verem a nossa deficiência é uma questão que nós precisamos tratar com muito afinco, porque como a gente é visto e analisado, principalmente pela medicina, é um maior desafio, né? Superar esse olhar biomédico é colocar um ponto, não um ponto de interrogação, né? Mas um ponto de exclamação, para dizer assim, olha, medicina, calma aí, vocês estão olhando de um jeito errado a gente precisa ser visto de outra forma, né? E no meu caso, eu sou uma pessoa que tenho deficiência auditiva. Já fui confrontado por médicos, muitas vezes, que, por ter diferenças entre um ouvido e o outro, não, você não é deficiente auditivo, né? Você não é a pessoa que preenche aqui. Então, tem uma marca para ser deficiente, né? Você tem que, é como se fosse um formulário. Aí você tem que faz assim, faz assado, e o que a gente precisa lembrar é o respeito à lei brasileira de inclusão, né? Essa que está aí há mais de 15 anos, né? E que é o nosso maior desafio, fazer ela ser cumprida. Eu acho que a maior questão em que se coloca a questão da lei brasileira de inclusão é o respeito do próprio governo, porque é ele quem não respeita a própria lei brasileira de inclusão. E aí a gente está falando de um desgoverno, né, que trabalhou muito contra as pessoas com deficiência, achando que uma librazinha ia resolver a situação, quando, na realidade, não é só libras, né? Com certeza. Evelyn, e como é importante... Vamos passar agora para a Evelyn, para a gente complementar. Então, nós estamos aí às vésperas do seminário, que é o primeiro seminário de avaliação biopsicossocial da deficiência, que é um esforço coletivo, né, de várias associações de pesquisa, levadas aí pela Fiocruz, a Rede de Inclusão, a Mangata, né? Eu queria que você falasse, Evelyn, da importância desse seminário nesse momento, né? Nesse momento em que o próprio instrumento não está sendo bem entendido e bem encaminhado, como ele diz aí, por esse desgoverno, né? Eu acho que é importante ressaltar, né, como o Amiel disse, né, está dentro da Convenção da Pessoa com Deficiência a criação do modelo biopsicossocial, né, em cada país, né, vamos dizer, na ONU e em cada país. Aqui no Brasil também está previsto na nossa Lei Brasileira de Inclusão. E eu acho que o mais importante é que dificulta um pouco vamos dizer, que as pessoas não sabem, o fato das pessoas não saberem direito o que é uma avaliação biopsicossocial, até porque ela realmente foi sendo estudada, foi sendo preparada pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, né, que criou, levou para a universidade, que foi
testado esse modelo de avaliação, que é complexo, não é simples, mas que ele tem uma coisa que desagrada certas pessoas, que é ir contra o modelo puramente médico, que é que você depende de um atestado médico para provar que você é uma pessoa com deficiência. Né? Se você não tiver um atestado médico e tiver deficiência, você não é aceito como pessoa com deficiência, você não pode ter seus direitos legais respeitados e várias outras coisas. Então, isso faz com que, por muito tempo, né, e até agora praticamente, a determinação de quem é pessoa com deficiência está na mão de peritos, né, e peritos, principalmente do INSS, que a gente sabe não tem um bom histórico, né, até para, por exemplo, eu, no meu caso, eu sou aposentada por invalidez porque a deficiência foi decorrente de trabalho. Não é todo mundo que acontece isso, não é toda pessoa com deficiência que é aposentada por invalidez. A pessoa com deficiência, ela é capaz, ela é provável trabalhar, ela estuda, trabalha, dá aula, faz várias coisas, mas, no meu caso, a minha aposentadoria era devida porque era em relação ao trabalho. Né? E o que aconteceu? Eu levei mais de 15 anos tentando conhecida como a invalidez pelo trabalho, porque a gente tem que ter um perito que nos ouça e que não considere que simplesmente o fato de você ter uma doença ou não que vai te fazer uma pessoa com deficiência, porque o que acontece, a barreira, né, é tão importante quanto o lado médico, ou às vezes mais importante, né? A barreira, por exemplo, no Brasil, principalmente para pessoas com deficiência auditiva, como o Amiel, como ele disse, a barreira é imensa, né, no Brasil. A barreira também para as pessoas com deficiência motora e física, a gente sabe, a maior parte dos lugares não são adaptados para a gente. Com certeza. E isso faz com que a nossa deficiência pese bastante, né? Então, a gente tem que ir também o lado psíquico, por quê? Porque nós não somos respeitados como pessoas. Nós sofremos um dos maiores preconceitos que existe, que é o capacitismo, né, que é equivalente ao racismo para pessoas negras. E isso não é uma coisa que é reconhecida pela sociedade. A sociedade tem pena da gente, ela não nos considera pessoas, e isso é o capacitismo. Ela não considera capazes de sermos, né, de exercermos nossos direitos. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que bloqueia mais, primeiro, também porque boa parte da comunidade de pessoas com deficiência não sabe o que é essa avaliação biopsicossocial, porque estava sendo desenvolvida pelo CONAD, foi bloqueada pelo desgoverno, como ele disse, né? Foi bloqueada pelo desgoverno, que tirou os membros do CONAD, colocou outros membros, né? Só para ir contra os nossos direitos, né? E também porque a gente precisa debater mais. E eu acho que esse seminário que nós vamos começar amanhã tem esse intento, né? De que seja mais debatido, seja melhor conhecido e levado para a maioria das pessoas com deficiência. Obrigada. Obrigada, Evelyn. Adriana, prazer em ter você aqui com a gente. Mas é meu. Prazer é meu. Escreve, né? A Adriana, ela é mestre e doutora em antropologia social pela Unicamp, é pesquisadora, consultora em estudos sobre deficiência, direitos humanos e mídia social. Ela é membro da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, e da American Anthropological Association, fundou e coordenou na ABA um comitê de deficiência e acessibilidade, entre muitas outras atividades no movimento da inclusão. Adriana, então, a gente estava comentando aqui, falando sobre a importância desse seminário, mas é importante também que você fale para a gente o que é esse instrumento de avaliação e para que ele serve. Gente, boa noite, desculpa o atraso. Hoje de manhã, minha cachorrinha, eu tenho 2 filhotes, ela resolveu fazer aqui no meu olhinho um delineador com a patinha, né? Ela delineou minha patinha com a patinha dela, o meu olho. Fez um arranhão na minha pálpebra. E aí, agora de tarde, quando eu fui tomar banho, sangrou de novo um pouquinho, então eu me atrasei. Desculpa aí, viu, gente? Mas não, é importante você estar aqui para somar e para a gente entender melhor essa dinâmica e saber como é que vai ser o seminário. Fique à vontade para falar. Tá, são coisas de quem é mãezinha de 4 patas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a avaliação biopsicossocial, que é uma garantia que está prevista na Convenção e regulamentada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma avaliação que pensa a pessoa com deficiência como um todo e não apenas como uma pessoa doente. Porque a sociedade tende a ver as pessoas com deficiência como um corpo doente,
como um corpo que não é humano, né? Como um corpo que é inferior ao humano. E aí, quando a pessoa com deficiência desempenha alguma atividade ou consegue desenvolver alguma coisa na vida, chama-se de superação, que é uma outra forma de ver a pessoa como doente, né? É pensar que ela superou a doença. Tanto o inho quanto o ão, ou seja, tanto o doentinho quanto a superação, são formas de capacitismo, porque elas partem do princípio de que existe um corpo humano que é o exemplo da espécie, né? Que é o corpo da espécie, que é o corpo que deve ser o corpo da espécie humana. E qual é o corpo exemplar da espécie? É o homem branco, hétero, né? Sem deficiência, macho, né? E que é descendente de alguma linhagem ocidental. Esse é o corpo que é, digamos assim, o corpo tido como o tipo ideal da espécie humana. E quando a gente foge dessa norma, dessa normatização, dessa, digamos assim, escravidão da norma, a gente sabe que a gente paga um preço muito alto, né? Porque os corpos não são essa norma, né? Essa norma que é tirada por medidas, e como diz muito bem o Foucault, essa norma é uma média de vários seres humanos que são considerados medianos também. Então, na verdade, essa norma não existe. Não existe nenhum ser humano que seja essa coisa ideal, porque todo ser humano vai ter alguma dificuldade. É impossível o ser humano passar pela vida inteira, Evelyn, e não ter tido nenhuma dificuldade, né, ou psicossocial. Então, esse ser humano ele vai vivenciar na sua vida, qualquer que seja ele, alguma alteração dessa norma. Então, se ele vai ser uma pessoa LGBTQI+, se ele vai ser uma pessoa negra, se ele é uma mulher trans, se ele é uma mulher com deficiência, seja ele de origem, ou porque é judeu, ou porque é cigano, ou porque é indígena, então, assim, ou quilombola, você vai estar afastado dessa norma. E aí, ao se afastar dessa norma, o corpo ideal da espécie olha para você e diz: você não é válido, você não é satisfatório, você não tem valor, você não está apto. Então, isso que é capacitismo. É você não considerar apto para a existência como ser humano uma pessoa que não corresponde a esses ideais. Então, quando a Convenção da ONU surgiu, foi exatamente para dizer, não, essas pessoas que têm esses percursos corporais distintos, elas são pessoas que têm tanta validade humana e os Estados têm obrigações de auxiliá-las para que elas consigam se desenvolver plenamente. Porque, obviamente, uma pessoa que não enxerga, ela precisa de alguns auxílios, né, de algumas acessibilidades para que ela possa se desenvolver tanto quanto qualquer outro ser humano. O que acontece, gente, é que os auxílios, os apoios do homem branco da espécie, eles são dados. A escola é pensada para o menino branco, sem deficiência, hétero. Por que é pensada para ele? Porque também a faculdade vai ser pensada para ele, o primeiro emprego vai ser pensado para ele, a indústria vai ser pensada para ele, o mercado vai ser pensado para ele. Então, quando você fala... precisa adaptar isso aqui para uma pessoa que é surda, precisa adaptar isso aqui para uma pessoa que é cega, precisa adaptar isso aqui para uma pessoa que tem deficiência física, precisa adaptar. A sociedade fala, não, mas esses apoios são demais, né? Esses apoios são privilégios, porque, na verdade, a gente está negando e naturalizando os apoios que o menino branco, o homem branco, o adulto branco, o idoso branco sempre teve. Então, na verdade, os apoios sempre estiveram lá. Eles precisaram tanto de apoio quanto o nosso, que os apoios deles são naturalizados. Como eu pergunto para os meus alunos, o que vocês fazem sozinhos? Normalmente eles respondem, lavar a louça. Filho, ninguém lava a louça sozinho. Porque o detergente veio de algum lugar, ele foi fabricado, a louça veio de algum lugar, a comida veio de algum lugar que sujou o prato. Então, se você não faz nada absolutamente sozinho, é porque, na verdade, os apoios que você teve para naturalizar a lavagem de louça foram absolutamente considerados comuns.
Agora, quando nós que temos corpos que habitamos com diferenças precisam de algum apoio, aí você vê os gritos do social que não naturalizam os nossos apoios. Então, Adriana, quando... Oi, não, eu já não, vou chegar no seminário. pode concluir, não, pode concluir. Tá, aí quando a sociedade pensa nisso, existe uma necessidade de ter uma regulamentação legal de como vai ser feita essa avaliação, tanto para definir quem tem deficiência, quem não tem, como também para estabelecer políticas públicas para cada uma desses tipos de corpos que são incluídos nessa categoria deficiência. E aí foi desenvolvido pela UNB, e assim foi não só desenvolvido, mas também teve um teste, todo um trabalho de certificação desenvolvido pela Lívia e pelo Everton, né, que são da saúde pública do UNB, o modelo de funcionalidade brasileiro adaptado, né? E que correspondia a uma avaliação do corpo, da vida psíquica e da vida social, porque algumas pessoas, por exemplo, algumas famílias têm várias pessoas com deficiência, e isso se coloca nelas numa condição de ainda mais vulnerabilidade social do que famílias que têm uma pessoa com deficiência só, por exemplo. Pobreza causa deficiência e deficiência causa pobreza, porque as nossas vidas são caras, nós precisamos de apoios que são caros. E aí o que acontece? Quando entra esse governo, ele decide que não vai mais adotar esse modelo que já estava pronto, testado, conferido e organizado. Eles fazem, na verdade, um outro modelo feito sem a presença das pessoas com deficiência e nada sobre nós, sem nós, por favor. Então, assim, eles fazem um modelo fechado, com peritos apenas médicos, dizendo que essa norma é que vai figurar. E a gente viu vários problemas nesse modelo que foi apresentado e que é fundamentalmente biomédico, fundamentalmente nos considerando doentes. Então, a partir disso, a gente resolveu criar um seminário, né, e um seminário que teve um apoio muito grande de várias instituições, são 18 instituições muito respeitadas que estão nos apoiando, e teve o apoio da Fiocruz, né, para a gente organizar o pensamento social das pessoas com deficiência sobre essa questão. Então, a gente queria trazer pessoas importantes para fazer e falar sobre o modelo. Inclusive, nós estamos trazendo as 3 maiores autoridades do mundo, né? Pessoas do Banco Mundial, pessoas da ONU e pessoas da Organização Mundial de Saúde, para falarem sobre o que é o modelo que deve ser seguido e como é o modelo que deve ser seguido. Então, a gente está muito feliz em estar realizando esse seminário. Eu estou muito feliz com o apoio que vocês 3 estão nos dando, né? Muito feliz mesmo. E a gente está tentando fazer com que essa mensagem chegue nas pessoas com deficiência, em especial aos líderes, né? Porque a gente precisa reproduzir esse movimento, mas também as pessoas com deficiência que mais estejam afastadas do movimento, para elas entenderem por que esse modelo que o governo apresenta não nos serve. Né? Então, Adriana, acho que é isso. Você falou, o modelo instrumento de avaliação psicossocial, ele foi aprovado pelo GTI, e você falou da importância da participação das associações, dos coletivos. Durante esse processo de elaboração, os coletivos, as associações participaram? Veja, do modelo aprovado, né, no Brasil, que é o modelo de funcionalidade, né, que foi pensado e certificado pela UNB, as associações participaram, foram convidadas, participaram pessoas com deficiência, foram feitos vários seminários com diversas associações, teve consulta pública, quer dizer, o modelo foi muito divulgado. Esse do governo foi feito por peritos a portas fechadas, revelado pronto num decreto. Quer dizer, não é assim que se faz política pública, em primeiro lugar, de forma nenhuma, e menos ainda para pessoas com deficiência. Porque a convenção nos garante
especificamente artigo que toda política pública tem que levar em consideração as nossas propostas e os nossos desejos. Então, essa é uma política que fere gravemente os nossos direitos. Né? Então, a gente também vai elaborar, depois do seminário, uma denúncia, né, à Convenção de Pessoas com Deficiência, à Secretaria da ONU, porque a gente acha fundamentalmente necessário denunciar o abuso dos direitos humanos que está acontecendo no Brasil. Que, diga-se de passagem, a gente acorda de manhã lutando contra um, dorme, acha que está resolvido, tem outro no dia seguinte. Né? Então, assim, o abuso dos direitos humanos do Brasil agora virou tipo feijão com arroz. Né? Então, enquanto a gente tiver força, a gente vai estar lutando. Né? Eu costumo dizer assim, enquanto eu tiver ar, eu luto. No dia que eu não tiver mais, aí outros lutarão. Mas a gente vai estar aqui na luta sempre para que os direitos humanos e a Convenção das Pessoas com Deficiência sejam respeitados. Isso é fundamentalmente a minha vida. Eu vou passar, então, para o Amiel, antes de passar para a Evelyn, porque o Amiel entrou aqui para nos socorrer enquanto você não estava. E ele vai sair, e eu queria que ele falasse, enquanto pessoa com deficiência, como ele está vendo esse seminário, como o seminário, serve para a Evelyn também a pergunta, vai poder ajudar a virar esse jogo. Essa situação que a gente está vivendo nesse desgoverno deixa a gente que está, né, lutando para uma vida sem capacitismo, né, para um olhar muito mais diferenciado, né, um olhar muito mais humano e real, né, é algo que tem que olhar. O que nós precisamos mostrar é o nosso olhar, esse olhar que deixa, né, a pessoa ser como ela é, né? Mas esse ser como ela não significa que ela vai ser diminuída por isso. Ela será muito mais favorecida e ainda mais mostrar a capacidade que a pessoa com deficiência tem de poder estar e conviver com as outras pessoas. Que esses outros que eu falo são as pessoas que acham que, tá vendo, a pessoa com deficiência tem que olhar com dó, oh, meu Deus. Não, a gente não precisa de dó, não. A gente precisa de política pública. Política pública é o que faz a diferença para a pessoa com deficiência. Dó vai ter lá em outro lugar, não é aqui, não. E eu acho que o seminário vai trazer esse olhar muito mais próximo, com pessoas capacitadas ainda mais para falar do assunto e, digamos que assim, incomodar, dar uma pitada, né, de momentos assim, olha, dá um olhar aqui para a deficiência, para ver o que a deficiência fala sobre si, e não o que o governo acha que a deficiência é. Porque esse governo, como eu falei no começo, volto a repetir, achou que eu vou mostrar lá que o que eu estou dizendo aqui é que as libras, a língua brasileira de sinais, ela é essencial, mas ela não pode ser usada só como uma moeda de troca para dizer, olha, o governo está fazendo isso por vocês. Em tudo quando a gente for falar, tem libras. E cadê a política pública? Porque a pessoa não vai viver de libras só, ela vai viver de política pública também. Né? Exatamente. Então, assim, não tem como não ficar passivo, olhando, nossa, que legal, como disse a Michele Bolsonaro lá, esse governo vai olhar para a pessoa com deficiência, agora estamos fazendo muito. O que nós vemos é só regressão, ao contrário que a gente acredita que nós precisamos evoluir para um olhar biopsicossocial da deficiência e mais, para mostrar para a sociedade o nosso valor e o nosso lugar.
Isso é a coisa mais importante que nós queremos mostrar, não é só com o seminário, mas com todo o trabalho que está sendo feito em prol da pessoa com deficiência, principalmente os movimentos sociais, que colocam muito claramente isso. O deficiente não é uma pessoa que deve ser excluída, apartada da sociedade. Ele precisa conviver e estar com a sociedade para que a sociedade aprenda com ele. Para que aprenda com ele. Muito mais ele tem a ensinar do que vocês a ensinar qualquer coisa. Né? Obrigada, Mia. Eu queria ouvir, então, a Evelyn, da importância desses movimentos sociais, você que milita com a Inclusiva e também com outros movimentos, com a própria Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, do qual nós três fazemos parte, né? Qual a importância desses movimentos estarem na ponta, estarem lutando contra esse cenário negro que se instalou no país, né, e que quer impor esse novo... Esse cenário horrível, o cenário negro não, Lucília, com esse cenário... desculpa, foi que eu fui extremamente racista agora, né? É verdade. Esse cenário obscuro, digamos, né? Esse cenário horrível mesmo, né? Desculpa aí, é que às vezes a gente falha. Mas a gente assume que falha. Eles não assumem nunca e destroem, né? Essa é a nossa diferença. Vai, Evelyn, me conta pra gente aí como é que você se sente sendo protagonista. Você está sem o microfone fechado, tá? Microfone fechado. Sim, eu deixo fechado para não ter problema com ruídos, né? E é o seguinte, né? Em primeiro lugar, assim, é claro que a iniciativa é enorme, é importantíssima, e nós sabemos que está sendo bastante procurada, né? Estamos com mais de 1.000 vagas, né, para pessoas, e está lotando de gente, né? Porque o tema é quente, né? Ou seja, o tema é uma das coisas mais importantes que tem na Convenção e na nossa Lei Brasileira de Inclusão. E eu acho que é muito difícil para pessoas que têm que exercer o poder supremo, como essas pessoas que estão no poder agora, né? Vamos dizer, eles não podem ser contraditos em nada, né? Vamos dizer assim, é muito difícil para eles acreditar que nós somos pessoas, né? Infelizmente é isso. Eu vou falar uma coisa que não tem exatamente a ver, mas tem a ver. Aqui no Rio Grande do Sul, né, o movimento social escreveu, né, por 3 anos, né, de 2017 a 2019, um projeto que a gente chama de LEGAI, seria a Lei Gaúcha de Inclusão, né, seria uma adaptação da Lei Brasileira de Inclusão, né, mas aqui dentro dos moldes do Rio Grande do Sul, né, na Assembleia do Rio Grande do Sul. E esse projeto foi escrito totalmente pelo movimento social, pelos conselhos, né, municipais de pessoa com deficiência e conselho estadual da pessoa com deficiência. E traz avanços em relação à LBI, por exemplo, colocou gênero, foi uma das coisas que eu introduzi, né, na LEGAI, né, que foi gênero, que não tem na LBI. Né, mas tem outros avanços, a gente coloca centrais de Libras como obrigatória, várias coisas assim bem interessantes. Aí a gente tinha conseguido colocar, né, pelo governo anterior, foi um projeto do Executivo, né, só que aí fechou o mandato, né, e o projeto foi arquivado e entrou o novo governador. Desde que entrou o novo governador, que já está quase na época de outra eleição, a gente não conseguiu que o governador colocasse esse projeto de novo em ação, né, em ativa na Assembleia. Aí, quando a gente conversou, conseguiu que eles colocassem, sabe o que eles fizeram? Eles mudaram o projeto todo, tiraram mais de 40 itens e conseguiram fazer um projeto que retroage a LBI. Ou seja, um projeto que é ilegal, né? Porque você não pode ir, né, abaixo do que é a Constituição Federal, né? Então, isso por quê? Porque o que eu quero dizer é o seguinte: nós, pessoas com deficiência, precisamos nos conscientizar mais dos nossos direitos, lutar mais pelos nossos direitos e estar mais presentes. E estar nesse nosso seminário, que começa amanhã e vai até depois de amanhã, é uma forma disso. Por quê? Porque por que eles fizeram isso com a gente, tendo um conselho estadual de pessoa com deficiência, tendo um movimento social todo por trás? Porque eles acham que a gente não vale nada, gente. Sabe? Aí, como é que eles vão mudar uma lei totalmente, tu entendeu?
Então, nós estamos nesse dilema por quê? Porque é o dilema que a gente passa em todos os lugares, a gente não tem nossos direitos respeitados. Quando a gente vai, por exemplo, para uma fila preferencial, somos maltratados pelas pessoas, nós somos tratados como incapazes, nós somos desrespeitados em todos os espaços, como se a gente não fosse nada, a gente não pode mais permitir isso. Nós temos que nos unir e ter muita clareza de todos os nossos direitos e ter muita clareza da nossa luta, que, como disse a Adriana, eu também, ela sabe que eu vivo e respiro ativismo em relação à mulher com deficiência e à pessoa com deficiência. E isso eu não deixo que façam comigo. Eu não vou deixar que me rebaixem, mais ainda do que já estão fazendo. E acho que é isso que eu quero deixar como uma voz de luta para todos nós. Todas nós, pessoas com deficiência, precisamos ir à luta. E a gente vou colocar no respeito. A gente vai ter que fazer um intervalinho rapidinho, Adriana. Só 30 segundos para falar da rádio, que é uma rádio alternativa, não tem fins lucrativos e que abre esse espaço aqui para toda terça-feira a gente estar aqui falando do podcast. Na volta, você comenta a fala da Evelyn. E eu também queria saber o seguinte, lá na ponta, será que o SUS, será que a rede está preparada também para... Os profissionais estão preparados para lidar com esse novo instrumento? Pensaram nisso, que isso é muito importante, né? E a gente vai ter também, que bom que a gente vai discutir amanhã e depois, 2 dias, e vai ter a participação, por isso é importante a participação do assistente social, do psicólogo, e da importância de ter uma equipe multidisciplinar em cada local onde vai ser feita essa avaliação, né, Adriana? Então, a gente volta já para você comentar com a gente. Vamos lá, então, conhecer. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos. E nós temos aqui, eu até dei uma verificada aqui nos principais sites, porque na semana passada eu estava... Apareceu um som aí diferente. Da campanha nacional do direito de comunicação sobre os escândalos do MEC. Acho que entrou... Eu estava entrevistando ele, isso apareceu mais um. Então tive que fazer uma atualização, mas parece que por enquanto não apareceu mais nada. Mas... Antônio? Bem, voltamos então, meninas. Acho que teve um som aí que entrou. Mas, Adriana, então é isso, né? Esse procedimento técnico, né, que vai escanear as nossas configurações, né, que vai sair do modelo médico para o modelo social. Estamos aqui falando, lutando para que ele seja uma realidade. E quando chegar lá na ponta, as nossas equipes, o nosso SUS, as nossas redes estão preparadas? Existe essa equipe para ter esse olhar real sobre a pessoa com deficiência? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar assim, algumas coisas, né? Assim, quando a gente estava construindo a política de deficiência no SUS, a partir do Vivência Sem Limite, que a gente precisa pensar que a avaliação psicossocial
ela foi sendo construída a partir de várias políticas que foram sendo construídas nos governos progressistas do Lula e da Dilma, né? Não foi assim, não era um único instrumento que estava sendo construído, tinham vários instrumentos sendo construídos. Por exemplo, eu ajudei a criar a Política Nacional de Doenças Raras, eu ajudei a criar a Política Nacional de Mulheres com Deficiência, de Saúde Integral de Mulheres com Deficiência, que é a única política, Lucília, que fala de violência obstétrica. A única política do Brasil que fala de violência obstétrica é a política de mulheres com deficiência, porque, inclusive, violência obstétrica causa deficiência. Então, a gente falou de várias questões importantes quando a gente aborda a questão da deficiência. Dentro desse contexto geral, na política de mulheres, a gente tinha uma atuação bem junto da política de saúde da família, né, para tentar mudar nos postos, nas UPAs, né, nas unidades básicas de saúde também, a ideia de como é que seria feita a abordagem das mulheres e de pessoas com deficiência. Mas esse governo desestruturou completamente a política pública. Então, você vê que durante a Covid, você não tinha sequer as fichas das pessoas, entendeu? A gente não tinha sequer as fichas das pessoas, não se achava cadastro no SUS, o cadastro do SUS desapareceu, teve um apagão de cadastro do SUS. Ou seja, não se sabia nem que tinha comorbidade no SUS, o que deveria ter sido absolutamente rápido, né, em achar comorbidade no Brasil, foi uma coisa que foi um caos achar. Por quê? Porque esse governo está apagando a história do SUS. Assim como apagou a história da educação, assim como apagou a história da deficiência, assim como apagou... Esse governo é um governo que apagou a história. A primeira coisa que o governo fez foi queimar milhares de relatórios, sabe assim, houve uma destruição de documentos do Ministério do Trabalho ao Ministério da Saúde. E história, gente, é uma coisa muito importante, memória é uma coisa muito importante, prontuário de SUS é uma coisa muito importante. Então, assim, a gente fica muito difícil, Lucília, de dizer o pessoal da ponta está pronto, porque tudo que foi construído com o prontuário com a pessoa da ponta foi destruído. Tudo que nós tínhamos construídos, gente, está voltando um som de novo para mim. Está voltando. Bom, e assim, é muito complicado. Então, como a Evelyn falou, a gente se vê nesse momento com muita dificuldade de trabalhar gênero, mas não só com dificuldade de trabalhar gênero, com dificuldade de trabalhar qualquer questão que seja importante para qualquer minoria. Né? Porque esse é um governo feito para homem branco, é um governo bolsonarista. Então, está realmente muito difícil, está absolutamente muito difícil para as minorias. E governos que lutam contra minorias, governos totalitários, eles são governos eugênicos. A gente está vivendo um processo de eugenia como poucas vezes eu vi na história da humanidade, não é na história do Brasil. Se nós pensarmos o que aconteceu na pandemia, quando fala os fracos vão morrer, mas os fortes vão sobreviver, gente, eu sobrevivi não foi porque foi forte, não, foi porque eu fiquei 3 anos sem sair de casa. Então, assim, nós temos que olhar que esse foi um governo que usou pessoas com deficiência como cobaia da cloroquina. A gente tem relatos de casos nesse sentido. Então, nós temos que pensar que é realmente um momento muito drástico, muito difícil, e a nossa saída é discutir com a população civil e dizer, olha, o que nós queremos é isso, porque esse modelo que o governo fez, ele não discutiu com o CONAD, ele não disponibilizou para a população em momento nenhum, quer dizer, isso fere até a lei de informação, né? A lei de então, fere tanta coisa de acesso à lei de acesso à informação, à convenção, o regulamento do estatuto. Então, fere tantas leis esse modelo que eles estão propondo, e, no entanto, eles dizem, olha, o nosso modelo é melhor, tudo deles é melhor, e aí depois destrói tudo. É que nem a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista deles ia salvar todo mundo, e hoje você tem um número de desempregados absurdo. As pessoas estão comendo osso porque não tem o que comer. Porque esse governo é um governo que só visa a lógica do mercado.
Eles querem acabar com as cotas de emprego. Então, a avaliação psicossocial é muito importante para a determinação de cotas, né? Então, é um momento que a gente está vivendo muito difícil, porque é uma das coisas que eles querem acabar. E também tem o fato de que eles querem determinar que só 7% das deficiências sejam consideradas deficiência, porque eles querem apenas que as deficiências graves constem como deficiência. Então, um dos objetivos do modelo deles é esse, que apenas as deficiências gravíssimas, ou seja, você não pode ter nenhum movimento para poder ser considerado pessoa com deficiência. Ou seja, vai ser quase impossível uma pessoa com deficiência passar no concurso público, por exemplo, porque ela vai ter que ser gravíssima e aí ela não vai passar na perícia médica. Então, nós estamos realmente com um problema muito grande diante de nós, sabe, Lucília? É gigantesco. Então, a questão é tão grave que foi muito fácil juntar 18 grandes associações. Você vê que a demanda era enorme. Nós estamos chegando a 1.000 inscrições hoje. A gente já pediu para mudar para 2.000. Eu queria até pedir ao Antônio para colocar aí na tela o link das inscrições e avisar as pessoas que nós ainda temos vagas. Nós estamos abrindo mais 1.000 vagas, porque a demanda está sendo muito grande e a gente quer divulgar bastante hoje à noite, né? E quem quiser certificado vai ter certificado. Quem não quiser certificado pode assistir direto no YouTube, né? Porque as inscrições é para quem quer certificação. Mas, assim, a gente está realmente empenhado e a gente vai deixar também ao vivo depois, a gente vai continuar divulgando o seminário depois, porque a gente quer que ele seja visto pelo maior número de pessoas com deficiência do país. Porque a ideia é que a gente consiga realmente que as pessoas com deficiência se unam, né? Porque é tão difícil unir o povo da deficiência, vamos combinar, né? Então, vamos que a gente se una, né? Que os surdos de Libras e os surdos de implante, que os surdos orais e os surdos oralizados, que os surdos de língua portuguesa, ou seja, que a gente consiga pelo menos que os 5 tipos de surdos do país, né, se unam com a gente. E, por favor, né, gente, a gente não precisa de primeiro-damismo. A gente não precisa de uma primeira-dama que chore por nós. A gente precisa de uma primeira-dama que lute conosco. Há uma diferença muito grande entre chorar por nós e lutar conosco. Então, o que a gente quer é que se lute conosco pelas nossas políticas, mas pelas políticas que nós queremos, não pelas políticas que são impostas a nós. Ok? Evelyn, nós estamos amanhã já começa o seminário. Eu queria que falasse qual é a sua expectativa em relação à programação e também aos resultados, porque, como a Adriana falou, é importante que tenha resultados, que esse resultado sejam instrumentos de luta para que a gente não permita que seja estabelecido um instrumento sem base e sem peso da categoria, né? E que as pessoas com deficiência, segmento, estejam unidos, seja na diversidade da surdez e seja em tantas outras instâncias, né, Evelyn? Evelyn? Sim, estava abrindo o microfone, como sempre. Então, eu acho importante colocar que, então, esse nosso seminário, né, ele vai começar amanhã de manhã, né, e vai ter gente já da OMS, né, que eu acho importante, né, pela manhã, para todo mundo saber que são pessoas assim, de peso, né, vai ter gente que vai tratar da Lei Brasileira de Inclusão, né, à tarde, e vai ter gente ligada, né, à Rede IN, à ONU e várias outras pessoas, né, o Ministério Público, Fiocruz, a Adriana, todo mundo, né, que trata, que tem profundidade sobre o tema. E isso é importante porque, como eu disse, a gente precisa divulgar muito mais o que é a avaliação biopsicossocial para as pessoas terem certeza, ou pelo menos uma boa noção da importância disso na vida delas, né, de nós, pessoas com deficiência. E é lógico que nós, pessoas com deficiência, também temos nossas famílias, né? E a gente sabe que as mães de crianças com deficiência precisam desse modelo. A gente sabe, né, que as pessoas com deficiência psicossocial, que não são avaliadas corretamente quase nunca, né, vamos dizer, estão desesperadoramente necessidade desse modelo,
né? E porque, então, é isso o que eu espero é que a gente consiga causar um alvoroço, né? Vamos dizer assim, uma replicação de todos esses 2.000 pessoas, sei lá, quem estiver assistindo na rede, em todo lugar, que possa replicar tudo o que ouviu ou o que aprendeu com a gente, né, com todo esse seminário aí, né? Eu vou estar fazendo seminário, não sou palestrante, né? Mas, como se diz, eu acho importantíssimo que tenha essa clareza, né, dentro da comunidade das pessoas com deficiência, para que a gente possa lutar mais, e também dos nossos aliados, né, das mães de crianças com deficiência, né, dos parentes de pessoas com deficiência, e também das pessoas que são de direitos humanos, independente de conhecer qualquer pessoa com deficiência. Porque isso afeta, como disse a Adriana, que eu acho importante, afeta o tecido da nossa democracia, né? Eu acho que afeta o tecido muito profundamente, sabe? Mas diz, quanto mais democrático a gente é, mais a gente inclui. E quanto menos a gente inclui, mais antidemocrático nós ficamos. E é isso que está acontecendo. Nós não vemos a diversidade, né? Essa sociedade está negando a diversidade de todos os tipos, né? Eles não querem ver a gente na rua, não querem ver a gente na fila, não querem ver a gente em lugar nenhum, devido a esse neofascismo, né? Como disse a Adriana, que está vigente no país. Nós precisamos mudar isso, e tem que começar pela base. E eu acho que nós estamos começando pela base. Uma coisa, eu só queria falar uma coisa. Não, vou passar para você, depois a Evelyn também fazer as considerações finais, Adriana. Eu queria só falar, você também falasse da importância desse olhar humanizado que a avaliação psicossocial traz, né, para nós, pessoas com deficiência, né? E até que ponto, Adriana, esse novo olhar sobre as pessoas com deficiência colabora com a luta anticapacitista, né? Eu digo assim, no sentido de não invalidar as pessoas em razão das doenças ou das deficiências que nós estamos vivendo, né? Qual a importância disso tudo? E também depois você já emenda fazendo uma convocação, dando seu recado final para quem está nos ouvindo, para quem já se inscreveu e para quem ainda não se inscreveu, a importância de ser uma pessoa que está no processo ativo, de participar. Nós, como os personagens da própria história, que só nós, pessoas com deficiência, poderíamos mudar essa história, né? Veja, quando eu pensei no logo, foi eu que fiz o logo, né? O desenho do logo, que é um coraçãozinho com 3 cores, né? Uma parte representando... Você colocar aí para a gente de novo, se puder, Antônia? Representando o bio, o psico e o social, né? O coração com 3 cores. Quando eu fiz esse logo, eu pensei muito na ideia do coração, né? De fazer as coisas com o coração. Né? E democracia, para mim, é o momento em que a gente faz as coisas com o coração. Né? O tecido democrático, como a Evelyn muito bem disse, é um tecido cardíaco. Né? O povo brasileiro é um povo cardíaco, é isso que significa cordial. Cordial não quer dizer mansinho, né? Do Sérgio Buarque de Holanda. Ele quer dizer um povo que faz as coisas com as vísceras. Né? E sempre foi um povo que fez as coisas assim com o coração, né? E eu acredito assim que esse seminário está sendo feito com o coração. A gente fez sem recurso nenhum. Foi tudo na base do ajuda aqui, ajuda cá, ajuda lá. E eu acredito muito na potência das pessoas pequenas mudando muito, sabe, Galeano? Um dia, pessoas pequenas fazendo coisas pequenas irão mudar o mundo. E eu convido vocês a abrirem o coração e virem mudar o mundo com a gente, a partir desse seminário. Certo? Você que é pessoa com deficiência, mãe de pessoa com deficiência, venha para a luta com a gente. Tá? Venha conhecer o que a gente está construindo. E a gente está construindo muito, a gente tem construído muito. Esse ano a gente vai produzir muita coisa a partir da manga, tá? Junto com a Fiocruz. A gente vai produzir cursos, a gente está produzindo cursos de defensores populares, a gente está produzindo muito, 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 muito. E a gente vai chegar em grandes coisas a partir de pessoas pequenas produzindo coisas pequenas. Eu acredito muito nisso. Um beijo no coração de vocês todos. Coração é a palavra do dia, né? E coração é que pulsa e que traz energia. Evelyn, e que energia você espera desse seminário? E como é que vai sair o nosso coração depois, no final desses 2 dias de debate e luta, né? Porque mais do que tudo é a luta pela inclusão, é a luta pela implantação
do instrumento, mas numa implantação real e que atenda a todas as nossas necessidades e a todos os nossos desejos, né? Eu acho um pouquinho demais atender tudo. Eu acho que se a gente conseguir dar o start, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante desse seminário. E uma coisa que a Adriana está metida, né? Que a Adriana faz tudo muito bem, né? Com carinho, com amor e com competência, né? Eu acho que isso que a gente quer dizer, eu quis dizer fazer muito bem, sabe? Porque não adianta você também se provar competente no sistema só competitivo, mas a gente tem que ter o amor, o coração, como ela colocou ali, né? E essa coisa que nós temos pela nossa causa, né? É mais do que amor, é mais uma questão de dívida social, né? Eu acho que a gente tem que acabar com essa dívida social, é a maior dívida social do Brasil e do mundo, né? A dívida com as pessoas com deficiência, né? E a gente realmente precisa mudar isso. E nós temos que começar de alguma forma, e eu acho que essa é uma forma de dar um baita start, né? E também dar um restart em muitas militâncias que estão por aí, e devido a todo esse descaso que está tendo conosco, às vezes as pessoas ficam desgastadas, né? Então a gente também precisa de restarts, né? A gente precisa de outros ânimos. É isso. Obrigada. Meninas, eu agradeço imensamente a parceria, e amanhã estamos juntas mais uma vez, nessa corrente, para discutir, para debater. Ninguém solta a mão de ninguém, e vai ser um momento de único, de tantas. Eu acho que vai ter pessoas e gente de todas as partes do país, de todas as esferas. Então, força, e vamos com o coração e vamos com tudo. Boa noite, beijo grande. E amanhã, no canal da Fiocruz, a gente já colocou aí, se o Antônio puder colocar de novo, terminando aqui o nosso cartaz, onde tem o link onde vai ser feita a transmissão, e seguimos juntos nessa luta. Boa noite e até a próxima terça com um novo tema, diversidade e inclusão sempre na ponta. Beijo grande, menina. Obrigada, gente. Beijo. Coraçãozinho para vocês. Tchau, tchau. Coraçãozinho. Tchau, tudo de bom. Tchau. Obrigada, Antônio, pela parceria. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.